Oi pessoal, Marcelo Ortiz por aqui e nesse vídeo vou falar um pouco sobre Nutanix, que é uma solução que traz hiperconvergência para sua infraestrutura, tem o seu próprio hypervisor e diante dessa confusão toda da VMware com a aquisição da Broadcom sobre o modelo de licenciamento, tem bastante gente agora olhando com um pouco mais de carinho para o Nutanix. Então nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a história, de como isso evoluiu, como o Nutanix evoluiu, a arquitetura básica, vou fazer uma demo e depois vamos falar um pouco, comparar um pouco as funcionalidades da Nutanix com o vSphere da VMware. Eles são bem parecidos, têm praticamente as mesmas funcionalidades, mas tem algumas diferenças. Então vamos lá. Eu fiz o material para servir de guia para a conversa desse vídeo. Então vamos começar a entender um pouquinho sobre a história, como é que o Nutanix evoluiu até os dias de hoje. Em 2009 foi a fundação da empresa e o objetivo era simplificar e começar a trazer um pouco mais a ideia de soluções hiperconvergentes para dentro da infraestrutura das empresas empresariais. Em 2011, a Nutanix lançou a sua primeira solução já com a plataforma de hiperconvergência, então já trazia a computação, a virtualização e storage como software para dentro da infraestrutura. Em 2015, a Nutanix lançou seu próprio hypervisor, o Acropolis, que é baseado no CentOS 7 e usa o KVM para virtualização. E ao longo dos anos aconteceu algumas outras informações, alguns outros acontecimentos que eu acho interessante trazer aqui para vocês. Em 2016, a Nutanix abriu o capital e foi recebido bem pelo mercado, vem fazendo uma série de aquisições de empresas, tem parcerias com a Dell, com a Lenovo e está em constante evolução. Então, além do HCI, ela incorporou, ela evoluiu seus produtos, seus pacotes de produtos para soluções de cloud, tanto híbrida como multi, e também para soluções de network as a software. Então, essa é um pouco da história por trás da Nutanix, essa empresa que introduziu, foi uma das primeiras a começar a mostrar para o mercado soluções de hiperconvergência. E dentro dos pacotes das soluções que a Nutanix tem disponível para os seus clientes, nós estamos falando de Nutanix Cloud Infrastructure, que é o que a gente vai basear esse vídeo. Nesse pacote de soluções, ela tem a hiperconvergência de storage, ela tem o seu próprio hypervisor, que é o Acronis, tem soluções de Kubernetes, de container, tem disaster recovery, tem solução de segurança de rede e também tem uma solução de integração do seu on-premises com a nuvem pública. Além desse pacote, que é o pacote Core, que tem as coisas Core de hiperconvergência da Nutanix, eles têm um pacote de Cloud Management, de unificação de storage, de bases de dados e também de VDI, que é o End User Computing Solution. Então são os pacotes de soluções que a Nutanix tem disponível para o mercado. Vamos concentrar no NCI, que é aqui que está o seu hypervisor, aqui que está a sua solução de hiperconvergência, e aqui que está o modelo muito parecido com o vSphere da VMware. E quais são os componentes core, então, dessa solução de hiperconvergência, essa solução de hypervisor? São 3 componentes. O primeiro é o storage. Então aqui a gente já começou a falar sobre hiperconvergência. Então nós estamos falando de clusters que tem seus nodos e cada um dos seus nodos tem a seu storage interno. E esse storage interno dentro dos nodos é que vai ser disponibilizado para o cluster usar como uma solução de storage. Também temos a solução de hypervisor, que é o AHV. Então ele é o responsável por fazer com que as máquinas virtuais
pela gestão das máquinas virtuais. Então temos a camada do hypervisor, temos a camada de hardware, que hypervisor conversa com o hardware. Em cima do hypervisor nós temos as VMs, muito parecido com os hosts ESXi da VMware. E a solução de storage, o AOS Storage, também é muito parecido com o vSAN da VMware. Além disso, além desses dois componentes, nós temos o componente de gestão, que é o Prism. Tem o Prism Element, que é o que a gente vai ver muito nesse vídeo, é onde eu vou demonstrar o demo, que é muito parecido também com um ESXi Client mais o vCenter, então ele consegue fazer a gestão do cluster como um todo. Nós temos também o Prism Central, que é onde você consegue fazer a gestão de mais de um cluster. Então a gente vai entender que o Prism Element faz a gestão de um cluster. Quando você tem mais de um cluster, aí sim você precisa do Prism Central, que você vai conseguir ver de forma mais organizada todos os seus clusters para fazer a gestão, como se fosse o vCenter. Porém, o Element também já traz todas as ferramentas que você precisa para fazer a gestão do seu cluster. Esses são os core components, então, storage, hypervisor e a gestão disso tudo. Olhando um pouco sobre a arquitetura do hypervisor. Então, como eu falei, ele é baseado em CentOS, KVM, e faz a gestão do hardware para as VMs que estão em cima desse hypervisor. Então ele está aqui, essa é a camada do hypervisor, do Acropolis, que faz a conversa de CPU em memória. Toda vez que você instala o Acropolis, ele vai instalar uma VM chamada Controller VM. Essa VM faz toda a gestão aqui da questão de storage do nodo. E aqui está, então, as nossas VMs. Então, as VMs é gerenciada pelo hypervisor para Acropolis, em termos de CPU e memória. Quando eu preciso fazer alguma coisa relacionada com storage, as VMs conversam aqui com o meu controller VM, que faz a gestão aqui do storage como uma solução hiperconvergente. Então, o storage é visto como uma camada gerenciada pelo controller VM e todo o resto do hardware, o Acropolis faz a gestão aqui para as VMs que estão dentro desse cluster, desse nodo. A gente vai entender que cada um desses nodos, imagine que a gente tem uma infraestrutura com 3 nodos. Todos esses nodos têm o Acropolis instalado nos 3 nodos e cada um dos Acropolis tem um controller VM que faz a gestão aqui da parte de disco. Então essa é a arquitetura básica do hypervisor da Nutanix. E é isso, não tem muito mais. É muito parecido, muito mesmo parecido com o VMware, com o vSphere, com a solução do vSphere. É uma solução que traz a hiperconvergência para a discussão. É uma solução que tem muitas das características que a gente já está acostumado a usar no VMware, de gestão das VMs, de fazer snapshot de VMs, de migração, de switches virtuais. Tudo isso está dentro aqui dessa solução do Nutanix. Tem algumas coisas extras, como a questão de DR. Eu acho que vai ficar um pouco mais fácil de entender no demo. Então eu tenho no meu ambiente um cluster Nutanix. Esse cluster tem 3 nodos. Cada um desses nodos, então, está instalado o hypervisor da Nutanix, o AHV. Cada um desses AHV tem o controller VM, a gente vai ver isso aqui no demo. E também tem um Prism Element configurado. Então eu consigo gerenciar o meu cluster. Se a gente for ver aqui no print screen que eu trouxe aqui na apresentação, ele tem aqui os 3 hosts. Ele tem hoje 4 VMs, que são as 3 VMs CVM e uma VM Debian, que eu instalei para fazer alguns testes, para entender um pouco melhor as características e como funciona o hypervisor da Nutanix. E é isso. Então vou conectar no ambiente. Primeiro, vamos dar uma olhadinha no AHV, que é o hypervisor. Dentro do hypervisor, a gente consegue ver que vai estar rodando as CVMs e a gente vai conectar na CVM para ver o que tem ali dentro delas, em execução. E por último, vamos dar uma olhada no Prism Element,
e vamos entender que é muito parecido com a solução que nós temos hoje, comparando o vSphere, que é tanto o ESX e Client, a parte web, quanto o vCenter. Então vamos lá conectar no ambiente para ver como é que isso tudo funciona. Então, como eu disse, são 3 nodos, e a gente consegue ver aqui, eu já fiz as configurações SSH, então eu tenho 3 hypervisor, o 1, o 2 e o 3, e cada um desses hypervisor está rodando sua própria CVM, Controller VM. Vou conectar aqui, todos eles já estão abertos aqui, vou conectar aqui no hypervisor número 1 e vou mostrar para vocês que list all, que aqui nós temos a VM aqui nós temos a VM, então, que faz a gestão do storage dos serviços do cluster, a CVM. E todos eles, em todos os hypervisor, a gente vai ver que está rodando a CVM. Isso é um elemento básico. Então, quando você constrói um cluster, quando você instala, na verdade, o hypervisor, ele já vem com a CVM. Então, é isso. Dentro de cada um dos hypervisor, nós temos uma máquina virtual que faz a gestão de storage dos serviços do cluster. Se eu der aqui um name -a, a gente consegue ver que ele roda então em cima de um Linux, um Linux customizado pela Nutanix, e é isso o hypervisor. Se eu conectar aqui dentro das CVMs, nós vamos ver uma coisa bem interessante. Então, por exemplo, essa CVM 1 está rodando no Node 1. Aqui eu consigo, como eu já montei o cluster, aqui eu já consigo ver os serviços que estão rodando dentro de cada uma dos controllers do hypervisor, dos controles do hypervisor. Então, por exemplo, vou pegar aqui, como é um cluster de 3 nodos, então vou ver os 3 nodos aqui com seus serviços em execução. O meu nodo número 1 é o final 92, é esse camarada aqui. Então a gente consegue ver todos os serviços que estão rodando dentro da CVM, que é aquela máquina virtual que tem em todos os hypervisor da Nutanix. E aqui estão todos os serviços da CVM. E eu já deixei aberto aqui para a gente dar uma comparada nos elementos do cluster. Então aqui são os elementos básicos que existem em todos os clusters da Nutanix. E nós conseguimos ver que tem vários serviços aqui que rodam aqui dentro da CVM. Então, esses serviços estão listados todos aqui, todos eles precisam de startup para o cluster estar funcionando conforme deve. Então, por exemplo, tem o Cronos aqui, a gente for voltar lá e ver os elementos básicos de um cluster da Nutanix, também temos o cluster daqui, o Cronos aqui. E aqui embaixo nós temos aqui uma descrição de cada uma desses componentes básicos que rodam dentro de um cluster Nutanix. A gente consegue ver que tem o Acropolis, que é o hypervisor. A gente também consegue fazer com que ele fale com os outros hypervisor do mercado. Aqui nós temos o Prism, que é onde você faz a gestão web e de APIs, e todos os outros componentes que rodam dentro da CVM. Então esse também é a arquitetura básica dos principais componentes de um cluster da Nutanix. Então a gente já viu a história da Nutanix, alguns pontos-chave da história da Nutanix. Nós já vimos a arquitetura do hypervisor, quais são os elementos core dentro da solução da Nutanix, que é storage, hypervisor e o Prism, para fazer a gestão disso tudo. Já vimos os elementos básicos do hypervisor e agora acabamos de ver os elementos básicos de um cluster da Nutanix.
Próximo passo, vamos para o demo e aí sim vocês vão entender ainda mais como tudo é muito parecido quando a gente está falando Nutanix versus vSphere. Bora lá ver como tudo isso funciona dentro do Prism, que é a interface web que você faz a gestão do seu cluster. Esse é o Prism Element, que é onde você faz a gestão do cluster. Então aqui a gente já vai ver os meus nodos e todas as características e configurações do meu cluster. Quando a gente for pensar num ambiente empresarial que você vai ter diversos clusters, não só um, aí você precisa de uma outra solução que chama Prism Central, que tem todas as características do Prism Element, que é esse cara aqui, mas consegue fazer gestão de mais de um cluster. Aqui no Prism Elements você consegue fazer gestão de apenas um cluster. Para começar, a tela é bem bonita, né? Vou digitar aqui o meu login. Essa é a tela principal, o dashboard principal do Prism Element. Então ele já traz uma série de informações aqui. Primeiro, ele já traz qual é o nome do meu cluster, chama Ortiz Lab, qual o hypervisor que está fazendo a gestão do hardware do meu cluster. No nosso caso, é o hypervisor da própria Nutanix. Você consegue fazer outros que funcionem com outros hypervisors do mercado. Não precisa necessariamente ser da Nutanix, mas a ideia é eu fazer os testes para comparar uma solução full da Nutanix. No meu caso, ainda não tenho o Prism Central logado aqui no meu Element, eu só tenho um cluster, não fiz necessidade de ainda instalar o Prism Central. Ele já traz aqui a informação de storage, então ele pega a área reservada de storage dos meus 3 nodos e concentra isso como uma solução hiperconvergente. Já traz para a gente aqui então o que eu tenho de disponibilidade de storage, a quantidade de VMs que está rodando no meu ambiente. Eu tenho 4 VMs, lembrando que são as 3 CVMs, que faz o controller, que faz o controle dos hypervisor, e eu tenho mais uma outra VM que no momento está desligada, que é esse cara aqui, que tem um Debian rodando para fazer alguns testes. Eu estou falando então de um cluster de 3 hosts, e aqui ele traz algumas outras informações de saúde do meu host, da resiliência dos dados do meu host, de quanto estou usando de memória, de CPU, algumas outras informações de discos, de IOPS, os meus alarmes críticos, que no momento eu não tenho nenhum, alguns warnings, informações de alertas e dos eventos do meu ambiente. Então essa é a página principal, é a home quando você faz o login. No seu Prism, essa página aqui que você vai ver no seu ambiente. Aqui eu tenho uma série de outras informações, vamos passar uma por uma desses menus aqui para a gente entender um pouquinho melhor o que cada um significa. Então, na parte de saúde, ele traz mais informações dos alertas e dos eventos do meu ambiente. Então, cada um dessas opções aqui são clicáveis, você consegue ver a parte de VM, dos hosts, dos discos, da pool de storage, o container também de storage e dos serviços do cluster. Cada uma dessas opções você consegue clicar e ver um pouco mais de detalhe sobre a saúde de cada um desses elementos da sua infraestrutura. Depois nós temos a visão de VMs. Aqui também traz uma série de informações sobre as máquinas virtuais do seu ambiente. E aqui a gente já consegue ver que temos duas abas, né? Uma aba de Overview, que traz informações gerais do seu ambiente, e também a Table, que traz as informações aí já listando quais são as VMs do seu ambiente. Então eu tenho 3 VMs ligadas, que são as VMs de controle, e eu tenho uma Debian aqui desligada, traz aqui as informações de capacidade, algumas informações importantes para fazer a gestão do seu ambiente. E é aqui que você faz a criação de uma nova VM. É nessa opção, nesse painel de VM. O próximo painel de storage. Então, relembrando, a gente está falando de uma solução hiperconvergente. Então, aqui a gente não está falando de SAN, nem NAS, nada disso. São os discos internos de cada um dos nodos. Nutanix não consegue ir lá criar como por exemplo, um vSphere, que você consegue criar um adaptador SCSI e vai lá no seu storage e faz a gestão do storage pelo vSphere. Aqui a gente não consegue fazer isso. Aqui a gente está falando de uma solução hiperconvergente que faz a gestão de cada um dos discos
dos seus nodos. Então, quando você quer adicionar mais espaço, fazer um upgrade do seu ambiente, você tem que adicionar novos nodos com discos e fazer a gestão através dessa solução de storage. Aqui também nós temos diversas abas. A primeira aba de Overview, que é a que traz algumas informações do seu storage, que são os hosts, os discos internos de cada um dos hosts, a capacidade, a otimização, ele faz a deduplicação das suas informações e algumas outras informações aqui relacionadas com o storage, traz o diagrama, com algumas outras informações e traz a tabela dos seus containers. Então aqui a gente tem container, a gente tem os volumes e a pool do storage. Então no final das contas a gente está usando esse cara aqui que tem aproximadamente 500 GB para a gente usar no nosso ambiente. E algumas outras informações aqui do storage. A parte de network é muito parecido também, não tem aquela interface gráfica que nós vemos no vSphere, que é uma interface gráfica bem bonita, bem fácil de encontrar as informações, mas aqui também a gente consegue ver que nós temos os nossos switches virtuais, tem a parte de VLAN, aqui eu consigo ver onde as minhas máquinas virtuais estão conectadas, quais são os hosts e por onde isso tudo está saindo. Então ele também monta esse mapa para a gente a nível de network. E por aqui a gente também consegue fazer a gestão e a configuração disso tudo. Parte de hardware, que também tem algumas abas, mas traz as informações dos seus hosts, dos seus nodos físicos. Como eu já falei diversas vezes, estou falando de 3 nodos físicos. Aqui vai falar capacidade, CPU, memória, os discos, que são 6 discos SSD. E na tabela traz algumas outras informações de cada um desses nodos. O IP de cada um deles, o nome, o que eu estou usando de CPU, de memória, o que eu estou usando de disco. Então traz as informações de cada um dos nodos que faz parte desse cluster. File Server é uma solução da Nutanix também que você consegue gerar servidores de File Server aqui. No meu caso não tem nenhum configurado, mas é possível configurar. Data Protection, que é a parte de DR, então tu também consegue fazer a gestão e a configuração de um DR dentro do Prism Element. A parte de análises, que é onde você consegue ver os seus eventos dentro de uma linha de tempo, e você também consegue criar alguns gráficos a mais para fazer a gestão e análise do seu cluster. Os alertas, que é a lista de alertas que estão no seu cluster. As tasks, que são as atividades, muito parecido com o VMware, então tudo que você faz dentro do seu cluster, do seu nodo, ele gera uma task e através dessa task você consegue ver o progresso, o status disso tudo. Lifecycle Manager, que é a parte de fazer a gestão de upgrade da solução, tanto do hypervisor quanto do próprio Prism. Então ele tem a parte de inventory, a parte de updates. Tudo isso você faz também dentro do Prism Element. E por último, as configurações gerais do seu ambiente. Então você consegue fazer uma série de configurações no seu cluster. Você consegue, por exemplo, consegue fazer a configuração de SMTP, dos e-mails de alerta. É por aqui também que você vai configurar um NTP. Então as configurações, aqui um NTP, as configurações gerais do seu cluster é feito por essa guia Settings. Então essas são as opções que estão dentro aqui do Prism Element. Relembrando, existem 2 Prism, o Element, que faz gestão de um cluster, e o Central, que faz gestão de um ou mais cluster. Voltando então para a nossa apresentação, nós vimos uma série de características da arquitetura e como o Nutanix funciona. Mostrei para vocês, então a gente conectou no Hypervisor, na VM de Controller e no Prism Element para entender o que tem dentro de cada um dessa solução do Nutanix. E agora vamos fazer uma comparação entre o Nutanix e o vSphere. Então vou passando item por item e explicando um pouquinho melhor o que cada um desses itens quer dizer para a gente. O primeiro item é que ambos são Hypervisor tipo 1, ou seja, ele é instalado em cima do hardware.
O VMware é um tanto mais leve do que o Nutanix. Ele roda em memória depois do boot. Já o Nutanix, ele tem uma pegada um pouco maior a nível de utilização do hardware, então ele roda em memória e em disco, até porque ele sobe a CVM para fazer a gestão do cluster como um todo, do nodo como um todo. O VMware, ele é um código fechado, né? Já o Nutanix, ele é baseado em CentOS, mas tem propriedade intelectual. Ambos têm uma interface web para fazer a gestão e também tem os comandos, os CLIs, tanto na VMware como no Nutanix para você fazer automação, enfim, fazer a gestão através de linha de comando. Então, nessa primeira página, é tudo muito parecido, além do fato do VMware ser um pouco mais leve na hora que você executa do que o próprio Nutanix. Próxima folha de comparação é a nível de fazer a gestão do ambiente como um todo. O VMware tem a parte de fazer o equilíbrio, o DRS, o equilíbrio das capacidades e da utilização do cluster. No Nutanix também tem, chama Workload Balancing, então você consegue fazer as mesmas configurações entre VMware e Nutanix. Ambos têm o High Availability, faz a gestão, faz as migrações live das máquinas virtuais. Nutanix também faz a migração live das máquinas virtuais. E ambos têm o API Control para você fazer automação, para você também conseguir fazer as chamadas de APIs sem necessariamente utilizar somente a interface web. A próxima folha de comparação, nós estamos falando então de switches virtuais. Ambos conseguem fazer a gestão e a configuração de switches virtuais. Parte de storage, além do vSAN, que faz a hiperconvergência dos seus discos de cada um dos nodos, o VMware também é capaz de fazer a gestão baseada em storage. Então, tu pode ter um storage na rede e aproveitar dessa característica da sua infraestrutura para fazer a gestão através do VMware. Já no Nutanix, nós estamos falando de uma solução de hiperconvergência pura. Então, você não consegue adicionar storage, uma solução de storage dentro do Nutanix. Você faz a gestão do storage de cada um dos nodos. Então, os discos dos nodos vira seu storage. Você não consegue ter um storage terceiro para ter mais capacidade de armazenamento. Isso não é possível aqui dentro do Nutanix, por isso que tem esse xizinho aqui do lado para guiar nossas comparações. Ambos têm vários treinamentos e também um caminho de certificação muito parecido, e ambos também têm uma comunidade muito ativa. A comunidade do VMware, eu trabalho com ela no dia a dia e é muito ativa, e no Nutanix também eu trabalho com ela e é uma comunidade bastante ativa. E por último, o VMware, não temos mais a versão free do VMware, foi descontinuada pela Broadcom. Já no Nutanix a gente tem a versão free, que é a versão que eu mostrei para vocês, chama Community Edition. É essa versão que está ali no meu ambiente e é essa versão que estou rodando meus testes para futuros vídeos de comparação entre as duas soluções. E a parte de licenciamento também é muito parecida, ela é licenciada por Core. No VMware nós temos a Essential, Standard e Foundation, cada uma com as suas características e suas funcionalidades. E também no Nutanix também é por Core e temos 3 versões, a Starter, a Pro e a Ultimate. E era isso, esse vídeo que eu queria mostrar para vocês, falar um pouquinho do que é esse Nutanix, para vocês começarem a compreender um pouco melhor como funciona a arquitetura e qual é a ideia por trás disso. Então o Nutanix já nasceu com uma ideia de ser hiperconvergente, e é a principal característica que traz um pouco de diferença do vSphere, que é a questão do vSphere conseguir fazer a gestão de storage de terceiros, e o Nutanix não faz isso. Ele é baseado mesmo no storage de cada um dos discos dos seus servidores. O resto é tudo muito parecido, tem as mesmas funcionalidades, com nomes diferentes, mas praticamente as mesmas funcionalidades. Eu testei um Debian, a instalação, o tempo é muito parecido, fiz gestão desse Debian, fiz migração desse Debian, não achei nada de diferente em termos de capacidade, de tempo, nada disso. Então achei as duas soluções muito parecidas, tirando o fato do Nutanix, de novo,
não fazer a gestão de storage de terceiro. Era isso que eu queria mostrar para vocês no vídeo, para vocês terem um contato, para quem nunca teve contato com o Nutanix, ter um contato e ver como é que é a interface gráfica, é bem bonita a interface gráfica, e também fazer essa comparação entre as principais funcionalidades do VMware contra as principais funcionalidades do Nutanix. São muito parecidas, então agora vai da estratégia do seu negócio, de quanto dinheiro você quer gastar, de como é complexo isso tudo, de, por exemplo, de repente você tem um VMware que a licença está muito cara, transformar isso no Nutanix, também tem toda a questão de projetos de migração das máquinas virtuais de um lado para o outro. É a questão agora de negócio, de estratégia. Mas eu queria mostrar para vocês esse primeiro contato, para vocês entenderem um pouquinho melhor o que é esse Nutanix. Espero que esse vídeo ajude em alguma coisa e até o próximo.